Não, eu faço parte da equipe do cara. Você não tem noção do peso que é a equipe que eu faço parte. Eu não sou líder de equipe não, meu compadre. Eu vou falar com o cara da equipe. Quando ele fala, conversa com o meu gerente aí. Eu falo, Josué, tá podendo falar. Conversei, tentei falar com o dono, ele pediu pra eu falar com tu, entendeu? Eu vou passar pra tu a ideia pra você me dar a noção do que eu vou fazer. Aí eu já percebi que Josué era o cara próximo a Deus. Falei, vou colar em Josué. Quando você entende quem é próximo a quem, você já não quer mais falar com o dono, você não se preocupa com o dono, você fala, eu vou colar em Josué. Josué conversa com o dono, eu converso com Josué, Josué na conversa dele com o dono, na reunião lá da alta cúpula, Josué fala, Deus, é o seguinte, sabe aquele cara da água? Pois é, ele tá esforçando, tá? Eu acho que tá na hora de dar pra ele uma bonificação. E Deus fala, é mesmo? Ele tá esforçando, Josué? Tá, ele tá pegando pesado, ele tem conversado comigo, tem respeitado a gerência, aí mudou o resultado, porque aí Deus fala, não, então agora ele está centrado. Josué, dá para ele uma bonificação para mim lá, mas qual a bonificação? Não, pode libera as promessas dele, mas em que nível? Não, libera tudo de uma vez, pode liberar tudo. Tá, mas como que eu vou fazer? O que ele faz da vida? Ele vende água na praia. Faz o seguinte, arma um ato lá para que vai tirar ele da zona de conforto dele. Por quê? Ele tá na zona de conforto? Tá. Claro que ele está na zona de conforto. Quanto tempo tem que ele está vendendo água na praia? Ah, já tem um ano e meio. Pois então, ele está na zona de conforto. Esse menino vai vender água na praia o resto da vida dele, virou zona de conforto. Ele está ganhando dinheiro lá que dá para ele pagar as continhas dele, dá para ele pagar o aluguel dele, e ele está achando que está bom. Está na zona de conforto, Josué. Tira ele da zona de conforto para mim. Bagunça o coreto lá embaixo. Josué e Deus trocando ideia. Aí eu falo, Josué fala, o que eu vou arrumar para tirar esse cara da zona de conforto? Josué fala, já sei. Vou pedir alguém para afrontar ele lá. O que acontece? Meu irmão, eu tô na praia vendendo minha água tranquilão, porque a minha conta fala, não, se eu vender duzentão aqui hoje, resolveu pra mim, consigo pagar minha energia, consigo pagar minha água, vai sobrar uma mixaria pro aluguel aqui, eu vou comprar mercadoria de amanhã, eu ainda tomo um caldo de cana com pastel lá na porta de cá, que tinha um caldo de cana com pastel lá na porta de cá, que Rio de Janeiro, né, meu parceiro, a gente adora caldo de cana com pastel. Então vai sobrar pra um caldo de cana com pastel. Tá tranquilão. Josué fala, meu amigo, o problema seu é esse, você pensa que R$200 por dia tá bom pra você, e você não tá crescendo, eu vou te tirar da sua zona de conforto. Eu tô lá vendendo a minha água tranquilão. Josué vai e manda um cara me afrontar, o cara me chama de neguinho que vendia água em Copacabana, que pensava que poderia falar de crise. O cara vira e fala pra mim, quem é você, rapaz, pra falar comigo de crise? Olha pra você tá no sub do subemprego, você vende água na praia, você é um ninguém, você é um zero à esquerda, você é a terceira de pessoa depois do ninguém vai te ver. Josué tá deixando o cara descer a lenha, e quando o cara queria parar, Josué incentivava o cara a bater ainda mais, e eu tô só ouvindo aquele cara, e Josué tá falando, não sei se tá funcionando, mas ele tá ouvindo o cara. Quando o cara acabou de bater, aí eu provei que Deus era Deus, que eu não me igualei ao cara, não bati em quem me bateu, eu não humilhei quem me humilhou, eu não ofendi quem me ofendeu. Isso já era Deus agindo, porque quando você ofende quem te ofende, você se torna ofensor. Quando você humilha quem te humilha, você se torna uma pessoa que humilha as pessoas. Quando você agride quem te agrediu, você se torna agressor. Eu já não me nivelei por baixo e virei as costas, eu falei, meu parceiro, segue o seu caminho, que eu sigo o meu, é sua opinião, tem que respeitar. E aí quando eu rejeitei a ofender quem me ofendeu, meu amigo, eu dei um soco no estômago do cara, porque quando você não responde ofensa com ofensa, você dá um soco no estômago da outra pessoa. Caraca! Aí o cara ficou mais brabo ainda, ele virou pro colega dele e falou, esse neguinho é folgado, pensa que pode falar de crise. Eu ouvi o cara me chamar de neguinho, que vendia água em Copacabana, que pensava que poderia falar de crise. Virei e comecei a pensar. E aí Josué falou, Deus, eu não sei se deu certo não, mas ele saiu pensativo aqui. Aí Deus falou, segue ele, Josué, segue que eu... Entra na pilha dele, começa a passar um filme na cabeça dele de tudo que ele passou, o que ele leu até aqui, das humilhações, do que ele já fez, das coisas, das ajudas que ele negou. Segue ele e entra na mente dele pra mim. Entra na mente, faz um filme, passa na mente desse cara, por tudo que ele sabe até aqui. Porque eu vou precisar que esse filme esteja bem detalhado. E Josué foi entrando, e aí veio uma retrospectiva na minha mente. Eu comecei a ver o derrame cerebral da minha mãe, as dificuldades, as cestas básicas que eu neguei para que eu tivesse instinto para lutar pelo meu alimento, todas as dificuldades, as humilhações. Eu comecei a lembrar tudo aquilo, e aí eu lembrava dos livros que eu tinha lido, do que eu sabia de conta, do que eu sabia de matemática, do que eu sabia de tudo, e eu falei, caraca, mano, eu posso falar de crise sim, quer saber? Eu vou falar de crise. Aí Josué fala, Deus, é o seguinte, ó, diz ele que vai falar de crise. Aí Deus falou, Josué, tá funcionando, entra na mente dele, até ele chegar na casa dele. Meu parceiro e Josué foi entrando na minha mente, eu cheguei em casa, num barraco de 4 cômodos e um banheiro dividido por lençol,
sentei no chão, porque não tinha nem sofá, coloquei o celular, gravei o vídeo da água e postei no meu Instagram. No outro dia tinha 20 mil pessoas na página, Deus falou, funcionou! Aí o Josué falou, tem um povão na página dele. Agora, acho que funcionou. Deus falou, não, agora é hora de saber se ele vai subir no salto. Se ele foi fiel no pouco, ele vai ter que ser fiel agora no muito, porque eu vou colocar ele em lugares inimagináveis. Josué falou, como assim lugares inimagináveis? Josué, eu quero esse menino em Harvard. Deus só tem noção o que é Harvard. Josué, eu sou Deus, rapaz. Coloca esse menino em Harvard pra mim. Deus, é o seguinte, Harvard, não é esse garoto? Esse vendedor de água só quer que eu ponha ele em Harvard. Lá formou os principais presidentes dos Estados Unidos. Lá o outro patamar. Josué, eu sou Deus. Leva esse menino pra Harvard pra mim. Eu quero que ele fale lá pra aquele povo lá. Tá bom, vou levar. Se der ruim, é o senhor, é meu irmão. Josué me pegou na areia de Copacabana e me colocou em Harvard. E dali pra lá a coisa mudou. Josué falou, Deus é o senhor é Deus mesmo. Falou, Josué, meu amigo, eu sou Deus. Se eu cismar que um vendedor de água vai ser ouvido em Harvard, eles vão ter que engolir o vendedor de água, porque ele vai ser ouvido em Harvard. E se eu cismar que ele vai escrever um livro, não, livro não dá, né, Deus? Josué, põe ele para escrever um livro, Deus. O cara vendia água na praia. Beleza, só colocou ele em Harvard. Agora o cara vendia água. Como é que esse cara vai escrever, Deus? Só pirou. O cara era vendedor de água. Como um cara que vendia água na praia vai escrever? Josué, eu sou Deus, rapaz. Põe esse cara pra escrever o livro dele e deixa que eu resolvo o restante. Josué, tá bom, vou colocar. Aí entrou na minha mente. E eu comecei a escrever meu livro. E aí Josué falou, eu não sei se esse negócio vai dar certo. Esse cara vende água, livro. Ô Deus, é o seguinte, só olha até a Deus. Mas até a hora que o senhor fala umas coisas que não dá. Como é que o senhor quer que um vendedor de água vende livro? O livro tá pronto, Josué. Pronto, tá, mas não vai vender, Deus. Esse negócio não tem liga. Josué, o livro tá pronto? Então lança pra mim. Aí lançou, era o livro daquele cara que vende água na praia. E aí eu descobri que no Brasil, pra você vender 30 mil cópias, é que você virava best-seller só acima de 30 mil cópias. Aí eu virei e fiquei lá pensando, será que eu vou vender? E Josué falou, eu sabia que isso não ia dar certo. O menino já tá empolgado com esse negócio de livro. O cara já foi pra rádio. O senhor devia ter deixado o cara empolgadinho aí, fazer as paradas dele. E aí não, o senhor já inventa de coisa. Josué, fica tranquilo. O livro dele vai vender 10 mil cópias, vai vender 20, vai vender 30. Não, o senhor apelou, né, Deus? 30 mil? Só tá falando que o livro desse menino vai vender 30 mil cópias? Isso aqui é Brasil, o povo aqui não lê não, Deus. Acho que o senhor tá muito empolgadinho aí de cima. É porque você não conhece isso aqui. Isso é Brasil, o povo aqui não lê. O povo aqui tem preguiça de ler. O povo aqui não tem paciência pra ler. E o senhor quer me convencer que esse menino vai vender 30 mil cópias de livro? Josué, eu sou Deus, rapaz. Deixa ele lançar, o livro dele lançou. Aí vendeu 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25, 30 mil. Josué falou, Deus! Eu tô ajoelhado aqui embaixo porque o senhor é Deus. Esse menino, vendedor de água, lançou um livro com 40 anos de idade. Esse cara teve que abandonar a escola cedo. Ele é num país chamado Brasil, o 7º mais desigual do mundo. Aqui o povo nem lê. Esse menino vendeu 30 mil copas de... Eu tô impressionado. Deus falou, calma, Josué. Eu ainda não fiz nada na vida dele, não. Se você tá impressionado com 30 mil copas, é porque você não tem ideia do que eu vou fazer na vida desse cara. Ah, meu parceiro. E aí eu vendi 30 mil e vendi 40 mil, e vendi 50 mil, e vendi 60, 70, 80, 90, 100 mil copas. Josué falou, Deus, o menino vendeu 100 mil cópias. Deus só tem noção do que é 100 mil cópias. Aí Deus falou, Josué, eu ainda não fiz nada na vida dele, não. 100 mil cópias é só o começo. Ele vai lançar o 2º livro, ele vai lançar o 3º livro. Esse menino vai palestrar em todos os continentes do mundo, em todo o estado brasileiro. Ele vai fazer milhão, ele vai ajudar a família dele toda. Mas eu não tô levantando ele para que ele ache que eu tô na vida dele, dando para ele apenas a vitória, não. Não entendi, Deus. Como assim? Só vai mudar a vida desse cara, a história desse cara, da família desse cara, e só não tá levantando ele para que ele mude a história dele? Não, não. Eu sou Deus do coletivo. Eu tô levantando esse menino é para que através da história desse menino outras milhões de pessoas se sintam na vontade de caminhar. Esse menino vai me ajudar a levantar os meus. Ah, meu parceiro. Josué falou, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso? Josué e Deus falam, meu Deus, o senhor é muito tremendo. Eu não tinha pensado por esse lado não, caraca. A história desse menino vai levantar milhões, meu Deus.
Quando ele postou aquele vídeo, Deus tinha 800 pessoas. Olha pra mim, quantas pessoas tem na página dele hoje, Josué? Olha pra mim. Aí Josué fala, calma. Josué no Instagram, pegou, aí vem Josué. Meu Deus, tá chegando a 2 milhões. Josué, tá chegando, meu Deus, tá chegando a 2 milhões. Calma, Josué, é só o começo. Vai chegar a 2 milhões. Na verdade, vai chegar a 3 milhões, a 4 milhões, porque os meus são milhões. Ele é só o instrumento para levantar os meus, Josué. Você não entendeu nada da missão. A história desse menino não tem nada a ver com a vitória dele. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus provar que é Deus. A história desse menino não tem nada a ver com a vitória pessoal dele. Tem a ver com a vitória do Pablo Fiuza, que tá aqui. Tem a ver com a vitória do ateliê dos crochês Bijus, que tá aqui. Tem a ver com a vitória da Adriana, que tá aqui. Tem a ver com a vitória do Hudson, que tá aqui. Tem a ver com a vitória da Jéssica, que tá aqui. Tem a ver com a vitória do Cleison Carvalho, que tá aqui. Tem a ver com a vitória da Tatiana, que tá aqui. Tem a ver com a vitória da Black Stories, que tá aqui. A vitória de Rick Chester não tem a ver com eu resolver a minha família, o meu parada. A história da minha filha, a minha casa, a minha cobertura, o meu carro. Não. Deus não me levantou para comemorar as minhas vitórias. Deus me levantou para te mostrar que Ele é Deus. E que talvez, humanamente falando, esse menino que nasceu lá no interior de Minas Gerais jamais se encontraria com você. Isso se eu não tivesse na equipe de Deus. Porque quando eu tô na equipe de Deus, Deus planeja, Deus traça o processo. Deus fala, peraí, eu vou tirar ele de Pitangui, vou colocar ele em Belo Horizonte, vou fazer ele meter os pés pelas mãos, vou fazer ele errar bastante para ele aprender com os erros, vou trazer um monte de gente que vai sugar para ele aprender sobre os verdadeiros, vou trazer um monte de projetos que não são deles, mas vou deixar ele entrar para dentro dos projetos que não são deles, para ele aprender que não se abraça projeto que não é seu mesmo. Depois vou levar ele pro Rio de Janeiro, todo machucado, só o osso e o coração batendo, e vou levar ele para lá, e vou colocar ele para vender bala no trem, depois vou colocar ele para vender água na praia, depois vou causar um caos na vida dele, depois ele vai fazer um vídeo, depois ele vai para Harvard, ele vai lançar um livro, ele vai palestrar nos continentes do mundo, ele vai assinar contratos milionários, ele vai em todos os grandes programas de televisão do país dele, ele vai ser capa de dezenas de revistas, esse cara vai mudar a realidade dele, mas na verdade o meu projeto não tinha nada a ver com ele foi apenas o instrumento que eu usei para levantar milhões de outros meus que estão aí embaixo, pronto, caraca, mano, tá aqui, nossa, velho, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Você tem ideia? Você tem alguma dúvida que Deus habita nesse cara aqui? Tinha live nenhuma marcada, eu só tô esperando uma loja abrir. E eu resolvo fazer uma live e ver uma mensagem dessa. Pra te dizer o seguinte, meu parceiro. A vitória do Rick é até bacana. Mas o projeto é maior. O projeto tem a ver com te levantar. O projeto tem a ver com você. O que aconteceu na minha vida, pô, legal pra caramba. Esse carrão que eu tô nele aqui, o triplex que eu moro, todos os outros bens que eu tenho, o sítio que eu tenho em Minas, a casa do meu pai, que tá lá em obra agora, as outras obras minhas que estão acontecendo agora lá em Minas Gerais, das centenas de milhares de copas de livro que eu dei, os contratos milionários que eu... Bacana. Mas não tem a ver com isso, meu parceiro. Tem a ver com dizer pra você que hoje tá aqui, ó, o Felipe MTZ, que Deus tá vendo a luta dele. Tem a ver aqui, ó, com a Adriana Colfier, que Deus tá vendo a luta dela. Tem a ver com a Cris Underline Artes e Acessórios, que Deus tá vendo a luta dela. Tem a ver com a Camila Franco Oficial, que Deus tá vendo a luta dela. Tem a ver com o Marcos, que tá aqui, que Deus tá vendo a luta dele. Tem a ver com a Patrícia Calçados, que Deus tá vendo a luta dela. Tem a ver com a Mayla, que tá aqui, que Deus tá vendo a luta dela. Tem a ver com você, não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Receba essa mensagem e leve para o coração. E na sua vida faça o seguinte: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Guarde isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Pegou a visão? Ó, caraca, bicho. Que maneira essa live, cara. Ô, bicho, essa live foi muito foda.
Deus, gratidão pelo discernimento, por me permitir ser usado pelo Senhor. Gratidão, porque isso não pode ser na mente extraordinária de um cara igual eu. Eu sou um cara comum, que me permito ser usado por um Deus vivo, que sirvo. Então, gratidão, porque só pode ser o Senhor. Só gratidão, porque só pode ser o Senhor. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Ó.